A Al-Qaeda de Bin Laden ameaça o Brasil. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Jennifer Medley. Jennifer, grande abraço para ti. Finalmente meu abraço vai para Pedro Eternal Illusion. Ele é de Caraguatatuba. Quase deu um nó na língua, Pedro. Grande abraço para ti, Pedrão. Agora ainda nosso papo. Olha só, com tantos atentados terroristas no mundo, estou preocupado. Preocupado com o nosso país. Preocupado com as famílias que vão assistir os Jogos Olímpicos. Preocupado com os turistas que vão vir ao Brasil assistir os Jogos. Para você ter uma ideia, só nesta semana houve atentados terroristas no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos. Sem contar os atentados suicidas na Síria e no Iraque. Centenas de mortos. E os nossos irmãos franceses ainda estão de luto. Nos últimos vídeos eu tenho comentado muito sobre esse assunto. Eu tenho sentido, de certa forma, essa necessidade de compartilhar com você. É um assunto que diz respeito ao nosso país, à nossa segurança. Vejamos esse trecho só para relembrar. A Polícia Federal prendeu um grupo de pessoas que usava as redes sociais de forma suspeita. Esse grupo fazia elogios, uma verdadeira apologia ao Estado Islâmico, sem saber que estavam sendo monitorados. Esse grupo, aqui no Brasil, planejava um atentado lá nos Jogos Olímpicos. Só para enfatizar, terroristas ligados ao Estado Islâmico aqui no Brasil, planejando um atentado terrorista para matar milhares de pessoas. De acordo com a polícia, esse grupo jurou lealdade ao Estado Islâmico. Inclusive, eles planejavam ir lutar na Síria. Pergunta: será que existe apenas este grupo? Será que apenas essa célula terrorista estava planejando um atentado? Ou existe uma rede bem maior aqui no Brasil? Os últimos acontecimentos no mundo revelam a nova estratégia do Estado Islâmico. Os lobos solitários. Pessoas que sozinhas conseguem fazer um atentado. Inclusive, podem ser pessoas que você menos suspeita. O lobo solitário é um terrorista difícil de descobrir. São homens que não têm medo da morte. Matam sabendo que vão morrer. Morrer pela causa de Maomé. E depois da morte, eles se transformam em mártires e ganham 10 virgens no céu. O lobo solitário é o inimigo invisível. Talvez sejam milhares espalhados pelo mundo. São de várias nacionalidades. Podem estar em qualquer lugar e a qualquer hora. Como a gente pode ver, eu questionei se existia apenas grupos ligados ao Estado Islâmico. Grupos aqui do Brasil. Eu queria estar enganado. Não é apenas o Estado Islâmico que se infiltrou no Brasil. Outra organização terrorista está atuando no subterrâneo do nosso país. Qual organização? A Al-Qaeda, a organização terrorista fundada por Bin Laden, o terrorista Bin Laden. Bin Laden, que no início trabalhou para o governo americano, chegou a ser treinado pela inteligência americana, a CIA. Depois de um certo tempo, Bin Laden se rebelou. E ao se rebelar contra os americanos, se tornou o terrorista mais procurado do mundo. Resultado, Bin Laden fundou a Al-Qaeda, a mesma organização responsável por lançar 2 aviões nas Torres Gêmeas. O maior atentado terrorista na história dos Estados Unidos, ou o maior atentado do mundo. E logo após esse atentado, veio o pretexto americano para invadir o Afeganistão e o Iraque. Tá certo, Carlos, mas o que tem a ver isso? Calma. A pergunta é, por que estou fazendo essa contextualização? Porque o Estado Islâmico, embora seja mais poderoso e organizado, a outra organização, a Al-Qaeda, não morreu. Detalhe, as 2 organizações, Estado Islâmico e Al-Qaeda, têm algumas divergências. No entanto, eles têm algo em comum. Odeiam os Estados Unidos e seus aliados. Alguns estudiosos e especialistas já começam a afirmar: Al-Qaeda e Estado Islâmico já estão se aproximando. Só para lembrar, depois que soldados de elite mataram Bin Laden, a Al-Qaeda parecia que ia desaparecer. Mas eu fiz a seguinte observação no outro vídeo. Vejamos, o Brasil ainda não é alvo da organização islâmica. Porém, o Estado Islâmico tem simpatizantes no mundo inteiro. E o Brasil não seria diferente. Pessoas que nunca foram para o campo de batalha, mas absorveram o discurso ideológico de fundar um Estado Islâmico, de fundar um califado. Em vários vídeos eu falei sobre essa organização jihadista. Sua ideologia continua forte. Eles prometem
levar o terror ao mundo. Prometem matar o máximo de pessoas. Eles estão completamente desesperados. Pelos últimos atentados que vimos na França, no Iraque e no Afeganistão, o Estado Islâmico não está apenas ameaçando. Mas, em relação ao Estado Islâmico, qual é o maior medo das superpotências? Que bombas sujas caiam nas mãos dos terroristas. O que pode acontecer através de contrabando, ou mesmo do mercado negro. Essas bombas sujas são capazes de espalhar radioatividade numa grande área. Se isso acontecer, será uma grande tragédia. Milhares de mortos. Vamos torcer para que isso não aconteça. Vale lembrar, quanto mais o Estado Islâmico é atacado pelos Estados Unidos e seus aliados, quanto mais vão perdendo posições, mais eles juram vingança. E o pior resultado trágico disso, nós, pessoas comuns, é quem mais sofrem. E vou te dizer uma coisa, o grande inimigo não são os membros do Estado Islâmico, e também é, mas o maior perigo é a sua ideologia. Ideologia que percorre a internet e atravessa fronteiras. E por falar em internet, o Estado Islâmico sabe usar muito bem. Eles sabem muito bem como convencer as pessoas, principalmente os jovens. E vou me arriscar a ir mais além. Essa organização terrorista, o Estado Islâmico, recebe financiamento de grandes bilionários e países. Ou seja, os homens morrem, mas as suas ideias ou ideologias, não. Elas muitas vezes sobrevivem séculos e muitas vezes são repassadas de geração para geração. E foi o que aconteceu e está acontecendo. Curiosidade: o filho de Bin Laden jurou vingança pela morte do pai. A Al-Qaeda está viva e atuante. Pergunta: será que de fato vai haver uma aproximação entre Estado Islâmico e Al-Qaeda? Se isso acontecer... Ô Carlos, lá vem você de novo com essa história. Não existe Al-Qaeda nem Estado Islâmico. E olha que eu assisto o Jornal Nacional todo dia e não vejo nada disso. Isso tudo é invenção da Dilma e desse povo do PT. É tudo conversa pra boi dormir. Eu mesmo vou assistir as Olimpíadas e quero nem saber. Eu quero ver o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. E digo mais, não vai ter nada de atentado, homem-bomba. Tudo isso é invenção do povo do PT. E também desse povo que faz canal de YouTube. Fica tudo com conspiração. Eu odeio canal de YouTube. Só assisto a Globo. E quer saber? Eu quero aumento de salário e que meu time ganhe um campeonato brasileiro. E ponto final. Será tão simples assim? Eu acho que não. Se a gente olhar os últimos acontecimentos, a gente vai ver que a realidade é outra. Enquanto o mundo vive uma ameaça de uma terceira guerra mundial, os terroristas sequestram e matam. Não existem fronteiras que os impeçam. Os lobos solitários estão espalhados pelo mundo. Mas quem são esses lobos solitários? Vamos ver o que eu disse no outro vídeo. Os últimos acontecimentos no mundo revelam a nova estratégia do Estado Islâmico. Os lobos solitários. Pessoas que sozinhas conseguem fazer um atentado. Inclusive podem ser pessoas que você menos suspeita. O lobo solitário é um terrorista difícil de descobrir. São homens que não têm medo da morte. Matam sabendo que vão morrer. Morrer pela causa de Maomé. E depois da morte, eles se transformam em mártires e ganham 10 virgens no céu. O lobo solitário é o inimigo invisível. Minha opinião. O calor das bombas podem chegar ao Brasil a qualquer momento. Ou melhor, o calor e o fogo dos homens-bomba. Soldados solitários dispostos a morrer pela sua religião e por sua política fundamentalista. Observação: nem todo muçulmano é terrorista. Pelo contrário, muitos adeptos do Islã são contra esse tipo de prática. Muitas pessoas que abraçam o islamismo querem a paz. Portanto, nada de islamofobia. Que todas as religiões possam viver em paz. Cada um com a sua verdade, sua religião, seu Deus, não importa. Mas Carlos, e o Estado Islâmico e Al-Qaeda? Essas duas organizações terroristas têm uma outra interpretação do seu livro sagrado. Detalhe importante. Aliás, um detalhe que eu já falei no outro vídeo. Os membros do Estado Islâmico e da Al-Qaeda não têm medo da morte. Sua visão religiosa defende o sacrifício em nome de Alá e Maomé. Algo que nós, ocidentais, não compreendemos. Para nós, a morte é um tabu. A morte é algo que não deve ser falado, deve ser negado. Nós, ocidentais,
ocidentais temos medo da morte. É tudo uma questão de interpretação. Cada povo, cada cultura, cada grupo vê o mundo de forma diferente. Depois dessa contextualização, chegamos ao ponto. A ameaça de terrorismo no Brasil. O título do meu penúltimo vídeo foi O Estado Islâmico no Brasil. Infelizmente agora eu escrevo a Al-Qaeda no Brasil. Por que digo isso? O líder máximo da Al-Qaeda convocou seus soldados e seus lobos solitários. Convocou para quê, Carlos? Calma. Convocou para sequestrar e matar dentro das Olimpíadas 2016. A Olimpíada que vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E como sempre, eles usam as redes sociais ou gravações de rádio. Gravações que postam na internet. Para ser mais exato, a ordem do líder máximo da Al-Qaeda é sequestrar para trocar por seus militantes, os seus jihadistas que estão presos. E segundo o líder máximo da Al-Qaeda, os traidores ateus, inimigos do Islã, devem libertar os seus soldados. A ordem desse líder é matar o máximo possível de atletas nas Olimpíadas, especialmente atletas da França, dos Estados Unidos, da Alemanha e também da Inglaterra. E se ainda for possível, matar políticos importantes. Eis a ordem do líder máximo da Al-Qaeda. Homens-bombas do Brasil já estariam se preparando. Curiosidade: alguns especialistas afirmam que os terroristas podem conseguir armas com os traficantes cariocas. A Olimpíada 2016 virou um alvo de duas organizações terroristas perigosas. Não se trata de sensacionalismo. Não se trata de informações sem fundamento. É fato. Você lembra o que aconteceu na semana passada? Brasileiros ligados ao Estado Islâmico foram presos pela Polícia Federal. Mas agora são duas organizações terroristas. E as duas ameaçam o Brasil. A Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Minha opinião. O terrorismo deixou de ser algo que a gente via só pela televisão. Parecia uma coisa que só acontecia em outros países e a gente estava tranquilo. Mas agora estão em nosso país, aumentando o medo e a insegurança. Medo de lugares com muita gente. Medo do estranho. Eu vou te dizer uma coisa, com tantas ameaças terroristas, com tantas pessoas mortas pelo Estado Islâmico, quem pode ter certeza? Quem pode garantir? Quem irá nos proteger? Como dizia Renato Russo, temos uma polícia preparada? Minha interpretação: a responsabilidade não está apenas nas costas dos terroristas. Essas organizações também são responsabilidade das superpotências. Os Estados Unidos e seus aliados invadiram esses países do Oriente Médio. Não respeitaram o básico das relações internacionais, a soberania. A coalizão comandada pelos Estados Unidos matou milhares de pessoas, milhares de civis iraquianos e sírios. Centenas de crianças morreram pelas bombas americanas. Agora é fácil chamar esses grupos de terroristas. E de fato, eles são terroristas. Mas pensa comigo, invadir outros países, espionar outros governos não seria um terrorismo? Podemos pensar sobre isso. De todo modo, tanto eu como você desejamos a paz. Que nada aconteça nas Olimpíadas. O Brasil já tem violência demais. Que os Jogos Olímpicos sejam apenas de alegria e medalhas. E digo isso porque a paz e a esperança está em nós. E será sempre em nome da esperança e da paz que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.